Quarta-feira, e esse é mais um dia debaixo do sol. Quem é o mestre? Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eu estou muito feliz que você se juntou a nós nessa jornada de sabedoria. Uma alegria tê-lo conosco durante esses próximos dias, onde nós estudaremos Eclesiastes. Mas eu preciso fazer um alerta. Estudar Eclesiastes pode ser um desafio perigoso. É um livro cheio de afirmações que mais parecem a filosofia pessimista e amarga de Arthur Schopenhauer. Não podemos simplesmente pular direto em Eclesiastes. Isso seria como pular de uma ponte num rio de águas escuras sem saber nadar. É importante saber que estamos diante de um livro muito antigo, escrito por volta de 1000 anos antes de Jesus nascer. Esse livro de sabedoria guardado pelos hebreus é mais antigo até mesmo do que os mais importantes filósofos gregos que nós conhecemos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Estamos diante de uma literatura de sabedoria e ela reflete sobre as coisas terrenas e essenciais da vida. Trabalho, dor, prazer, propósito, esses são um dos muitos temas que a gente vai estudar por aqui. O autor de Eclesiastes é simplesmente chamado de o mestre. Algumas traduções da Bíblia dirão Coelet, essa é a palavra que dá título ao livro e significa o mestre, o pregador, ou aquele que se dirige uma reunião, conduz uma assembleia. Esse mestre, nós sabemos, é o rei Salomão. E nós daqui por diante seremos parte dessa assembleia que será conduzida pelas reflexões dele. Sabemos que Salomão é o filho do rei Davi com Batseba, e é importante dizer que ela era casada com outro homem, e Davi encaminhou esse homem para a morte, para encobrir o seu adultério ilícito com essa mulher. E Deus, dessa relação, faz surgir Salomão. Aliás, Deus concedeu a Salomão um desejo, e ele escolheu, poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele escolheu pedir sabedoria, e isso agradou a Deus. Portanto, a gente pode dizer que depois de Jesus, ele foi o homem mais sábio que já viveu, foi um mestre de inúmeros assuntos, e escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções e 3 livros da Bíblia. O primeiro deles, Cântico dos Cânticos, que aborda essa beleza do amor e do prazer numa relação com uma jovem. Provavelmente Salomão ainda era muito novo aqui, cheio de intenções e paixões. Depois vem o livro de Provérbios, que ensina a sabedoria na prática e também nos mostra como adorar a Deus no dia a dia. Penso que esse livro já é o resultado de um homem mais maduro, mais equilibrado, capturando a sabedoria da vida. E terceiro, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um longo monólogo. É um monólogo de um homem, creio eu, já velho, pensando sobre a vida. É interessante perceber que nesse livro Deus está silencioso, apenas observando esse homem, o sábio, se colocar num laboratório filosófico para investigar o sentido da vida. Salomão reinou em Israel no lugar do seu pai por cerca de 40 anos, durante uma temporada de paz e também de muita prosperidade. A gente sabe que os líderes de toda a terra visitavam seu reino e vinham para admirar o que ele fazia e consultar a sua sabedoria. Ele também supervisionou a construção do templo de Deus, ele fez o grande palácio. Aliás, as construções de Salomão foram bem marcantes na história. Mas é importante mencionar também a sua vida familiar bem complicada. Nem tudo são flores. A sua família incluía 700 esposas e 300 concubinas e muita história de perversão nesse sentido. A história de Salomão é a história do filho pródigo. Nascido na riqueza do seu pai, Davi, Salomão abandonou os caminhos do seu Deus para satisfazer as suas paixões sem sentido. O fato de ele ter escrito Eclesiastes indica que ele reconheceu a loucura e voltou para casa depois de seguir por esses caminhos desobedientes. Retornou ao Senhor. E por isso ele escreveu esse livro, que é uma autobiografia honesta da vida vazia e superficial que ele descobriu longe de Deus. Salomão buscou o melhor que a vida tinha a oferecer
E então percebeu que nada rivaliza com a vida simplesmente vivida em obediência a Deus. O que nós percebemos ao longo desses anos é de que as pessoas estão tentando nos convencer de que se nós temos uma vida financeiramente boa, se nós temos muita companhia, se nós fazemos grandes coisas, se nós somos conhecidos, nós teremos sentido para viver. Mas a história de Salomão desconstrói essa mentira e nos mostra que uma vida financeira boa, e ele era muito rico, muita companhia e ele tinha grandes realizações, ser conhecido, notado, não pode trazer sentido para a vida. Não é isso que agrega propósito. O propósito está muito além disso. E é isso que nós veremos no livro de Eclesiastes, é isso que nós descobriremos nessa jornada de sabedoria, qual é o propósito da vida debaixo do sol. Nos acompanhe nos próximos dias, nós seguiremos nessa reflexão. Deus abençoe você, um ótimo dia.